Pronto. Gente, a aula que eu vou dar hoje de neurofisiologia do córtex, eu sei que é uma aula que assusta, às vezes, bastante, porque tem muita coisa nela, né? Assim, é uma aula que abriga muitos conteúdos. Então, eu sei que vocês estão cansados e eu não vou me estender em coisas que, assim, eu não acho que sejam tão importantes. Eu falei com a professora Vilma também, e tem muitas coisas, assim, que realmente coloca por colocar, porque córtex é uma coisa muito abrangente, tem que colocar diversos conteúdos, mas a gente vai focar no que cai e também, ela não me falou, é o que ela vai cobrar, mas, assim, para não ficar chato para vocês, eu também vou colocar o máximo de curiosidade, assim, que eu puder falar e tudo. Vocês podem me interromper a qualquer momento mesmo, mas assim, se for alguma dúvida mais complexa, ou então que precise realmente de mais tempo, vocês podem me mandar pelo WhatsApp. Se for algo realmente muito complexo que eu não sei, podem me mandar pelo WhatsApp que eu vou atrás, eu vou pesquisar e eu vou falar para vocês, tá? Então vamos começar. Aqui meu contato, caso vocês tenham alguma dúvida. E pronto, vamos lá. Nos objetivos de aprendizagem. Tudo que vai ser cobrado na prova de vocês, em qualquer prova que vocês fizerem na Unicristo, vai seguir os objetivos de aprendizagem. E os nossos, eu coloquei exatamente os que estavam na aula da professora Vilma. Vai ser evidenciar as características do sistema nervoso, entender a fisiologia dessas estruturas, porque a fisiologia é isso, a gente tem que entender como é que tudo funciona. Vamos conhecer e entender o sistema límbico, que é uma estrutura muito importante, e a gente vai contextualizar tudo isso com a prática clínica. Vão ter muitas correlações que eu quero falar, todas elas com vocês. Então, vamos lá. Eu gosto muito de sistema nervoso porque tem muitas abordagens, tem muitos assuntos, mas a gente vai focar em que parte? Ele é dividido, o sistema nervoso, em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. A gente vai focar no central. A maioria das outras estruturas vocês vão estudar na anatomia, na histologia. Aqui na fisiologia, especificamente, hoje a gente vai estudar encéfalo, crânio, nessa parte aqui do sistema nervoso central. A gente não vai pegar a medula, a gente vai pegar encéfalo, crânio, e nele a gente vai pegar mais o córtex, assim, essa parte do cérebro, mas a gente também vai visualizar algumas estruturas, que a professora Vilma colocou na aula dela, ela pediu para eu dar um enfoque também em algumas dessas estruturas, então eu acho que aí vai dar tempo da gente falar tudo, e eu acho que vai ficar bem claro na cabeça de vocês, porque essa não é uma aula difícil, é uma aula que realmente você tem que aprender a como estudar os pontos principais. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei essa figurinha do Silverton para vocês. Eu não sei se todo mundo conhece o Silverton, que é um dos livros, não é só o Guyton, é o Silverton também. E ele é muito didático. Assim, eu gosto muito dele para estudar. E aqui eu coloquei para trazer algumas correlações com vocês. Aqui, como vocês podem ver, o sistema nervoso ele tem muita relação com o trato digestório, que vocês vão ver em outro módulo também. É o sistema nervoso até entérico, de tanto que eles se conectam. Ele se conecta também com os músculos esqueléticos. Muita gente me disse que ficou com um pouco de dúvida quando a professora falou em cela sobre contração muscular, né? E assim, eu não acho tão importante vocês focarem nisso, até porque só teve um slide e tudo, mas o que é importante saber? A gente vai ver sistema somático, né? Neurônios somáticos, sistema piramidal, sistema extrapiramidal, e é importante saber que o sistema nervoso, por isso que eu estou falando para vocês, que ele se integra com diversas áreas do nosso conhecimento e do nosso corpo. Uma delas é o músculo esquelético. Então, lembrar que vocês viram no S1, na fisiologia do músculo esquelético, como é que qualquer músculo daquele sistema esquelético, né, se contrai através do neurotransmissor acetilcolina, que vai sair do sistema nervoso, vai lá despolarizar, né, promover o potencial de ação, vocês lembram disso mais do que eu, e isso vai acontecer, entendeu? A acetilcolina, que é um neurotransmissor, vai estar comandando ali a contração do músculo esquelético. Isso que eu acho importante vocês saberem. No slide, ela até colocou que um motoneurônio, né, uma fibra motora igual a um axônio. Eu acho que isso é só detalhe, sabe? É importante vocês saberem por que ela colocou aquilo. Que é porque o sistema nervoso, principalmente o neurônio, ele consegue se integrar e tem um papel muito importante em diversas partes do nosso corpo. Principalmente aqui, ó, resposta simpática, sistema nervoso autônomo, né, parasimpático, que vocês veem muito na anatomia do sistema nervoso simpático autônomo, tem uma aula só para isso, eu acho, né? Enfim, ele se integra com muitas coisas. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei mais também
para contextualizar vocês no assunto. O lobo frontal é o principal que a gente vai focar hoje, porque nele a gente vai ter muitas estruturas, e principalmente raciocínio cognitivo, controle comportamental. Nosso lobo frontal, ele é muito utilizado. Também é utilizado nosso lobo temporal, né, bem aqui, percepção auditiva. Eu sempre associo, né, que como ele fica logo aqui nas têmporas, próximo aos nossos ouvidos, ele cuida da nossa percepção auditiva, da formação da linguagem também. O lobo parietal, ele vai receber e processar nossas informações do sistema nervoso periférico. Não é o que a gente vai estudar hoje, a gente vai focar hoje no sistema nervoso central. E o lobo occipital, que tem as áreas da visão, né? Muito importante. Então, vamos lá. A gente já contextualizou bastante vocês. Então, o que é esse córtex? O que é ele? Para que ele serve? Ele é a porção externa do cérebro. E o que é que ele vai fazer? Ele vai executar. Tudo vai mandar mensagem para o nosso córtex. A nossa visão, a nossa área auditiva, a nossa área auditiva, todas as nossas áreas vão mandar mensagem para o córtex para ele poder executar todas as nossas ações. O que a gente está fazendo agora é porque tem diversas áreas do nosso corpo que estão mandando mensagem para o córtex para ele executar. Ele é dividido entre os lobos, né, frontal, temporal, occipital, parietal, que ele é a porção externa. E eu coloquei essa figura que é muito interessante porque a gente vai conseguir ver diversas áreas que não são importantes de focar para vocês estarem para a prova e tudo, e algumas são muito, e eu coloquei em destaque elas no outro slide. Então, vamos lá. Aqui, no começo, a gente tem o córtex motor. Toda a contração que eu estou fazendo, todo o movimento que eu estou fazendo, meu córtex motor vai estar responsável por isso. E ele vai receber auxílio de uma estrutura, que é o córtex pré-motor. O córtex pré-motor vai estar coordenando ali todos os movimentos complexos, e já a gente vai ver um pouco mais dele também. E o córtex não, né? A área de Broca. Gente, a área de Broca, ela é muito importante. Vai ter um slide também só falando dela, porque ela é muito importante. Se eu estou falando agora para vocês, a minha fonação está sendo produzida toda por essa área do nosso cérebro, a área de Broca. E se eu estou entendendo, e se vocês estão entendendo tudo que eu estou falando num raciocínio normal, assim, num raciocínio sequencial, é porque a área de Wernicke está trabalhando, essa área aqui embaixo. Aí, do outro lado, tem uma informação importante, a área auditiva primária e a área de associação auditiva. Não é porque eu estou escutando alguma coisa que ela está fazendo sentido na minha cabeça, que eu estou conseguindo associar essas informações que eu estou escutando. Então, isso vai acontecer com a área auditiva, com a área de associação visual, que eu estou vendo, mas eu preciso de uma área que me ajude a associar tudo aquilo que eu estou vendo com o que de fato está acontecendo. E a área sensorial, não é porque eu estou sentindo que o meu corpo vai entender que eu estou sentindo, ele precisa dessa área sensorial, de associação sensorial. Então, vamos lá. Eu falei que tem algumas áreas que vocês precisam ter mais destaque. Essas áreas são chamadas áreas de Brodmann. É uma divisão anatômico-funcional que é muito importante. E a gente primeiro vai ver esse giro pré-central e o giro pós-central. Na anatomia, a gente vê que tem um sulco central, que ele é o mais importante para a gente se localizar. Anteriormente a ele, tem o giro pré-central, e posteriormente a ele, tem o giro pós-central. E eu estava pensando ontem como é que eu ia fazer para que não ficasse só um decoreba, assim, para vocês. E a forma que eu achei mais legal, assim, de entender é porque tem coisas, assim, que a gente faz e depois a gente pensa, entendeu? É que a gente executa primeiro e depois que a gente vai raciocinar aquilo. Então, o giro pré-central é a porção motora e o giro pós-central a porção sensorial. Eu decorei assim, vocês decoram do jeito que vocês querem, do jeito que ficar mais fácil. Mas, enfim, é importante saber, né, que tem uma área que dá realmente todos os nossos movimentos ali na coordenação motora e a outra parte dos sentidos. E aqui a gente vai para as áreas de Brodmann mais importantes. A área 4 de Brodmann é o nosso córtex motor primário. Se eu estou realizando algum movimento aqui, levantando meu braço, fazendo algo, quem está me auxiliando aqui é o meu córtex motor primário. Agora, num movimento mais refinado, num movimento mais complexo, num movimento que eu precise de maior auxílio, quem vai me ajudar é esse aqui, a área 6. O córtex é a área pré-motora. Ela vai estar me ajudando. E aqui, a área 39 é a área de Wernicke e a 44, a área de Broca. E vamos lá falar um pouco sobre a área de Broca e a área de Wernicke, porque eu acho muito curioso e muito legal. E eu acho que tudo assim, a gente consegue entender porque funciona, fica mais fresco no nosso cérebro. Então, vamos lá. O que é a área de Broca? Sou eu falando aqui para vocês agora. Aí, se a professora coloca na prova, o que é que uma lesão na área de Broca pode provocar?
a pessoa tem problemas com a fonação, a pessoa tem disfunções na fonação. Por exemplo, se eu estou falando aqui para vocês, bola, eu posso falar, sei lá, lolo, ou então pés, eu falo téis, se chama afasia de Broca, a pessoa não consegue produzir as palavras direito. Agora, quando ela não consegue entender as palavras direito, ela tem uma disfunção na área de Wernicke. Isso é, a área de Wernicke é responsável pela nossa decodificação auditiva. A gente está entendendo aquilo. Então, eu consigo falar, mas são coisas totalmente que não dá para entender de jeito nenhum. Tipo, bola, penhasco, televisão. Eu fico falando isso como se fosse uma frase completamente normal. Eu não consigo entender aquilo, porque eu estou com uma disfunção na área de Wernicke. Conseguiram entender? Gente, me avisem se eu estiver falando muito rápido, tá? Porque às vezes eu me empolgo e vai rápido. Enfim, aqui é uma... Pode falar. Ei, Mari, é porque tu falou da doença de Parkinson, só antes de tu começar outro assunto, que eu fiquei um pouco em dúvida, porque eu vi uma questão que falava que comprometimento no locus coeruleus. Mas aí, tipo, não é substância negra? Não, eu ainda não falei da doença de Parkinson, né? Eu até pulei aqui, que a substância negra foi mal, que tava grifado, achava que tu já tinha dito. Não, ainda não falei, mas eu vou falar. A substância negra realmente causa degeneração, né? Ela tem neurônios dopaminérgicos que, quando eles vão sendo degenerados, vai causando a doença de Parkinson. A do locus coeruleus, a gente vai ver já já, mas é o transtorno comportamental do sono REM, porque ele que é responsável por isso, na ponte, certo? Ah, beleza, obrigada. Talvez, assim, na questão, às vezes eles colocam muita pegadinha, às vezes é uma vírgula, às vezes é algo que tem entre parênteses, tipo assim, uma lesão nisso e nisso, e às vezes isso não, tipo, as duas não provocam essa lesão, entendeu? Às vezes é uma pegadinha, mas se quiser pode me mandar, que eu olho depois. Beleza, eu achei até que tava errada, mas deu certo. Não, pode me mandar que a gente olha bem direitinho, ninguém vai ficar com dúvida. Tá bom, vou continuar. Pronto. Gente, essa aqui é uma parte muito importante. A professora Vilma, ela pediu para eu focar nessas áreas do diencéfalo, em cada função dela, porque é muito importante. Então, vamos lá. O epitálamo, deixa eu dar um zoom aqui. O diencéfalo é toda essa região ali, com mais algumas estruturas. E nela tem o epitálamo. O epitálamo, ele vai ter essa glândula pineal, essa pequenininha azul, tô conseguindo ver, né? Essa glândula pineal, ela vai secretar um hormônio super importante que a gente usa todo dia, que é o nosso hormônio do sono, a melatonina. E vocês vão ter uma aula só sobre fisiologia da glândula pineal, porque ela é muito importante mesmo. Então, assim, ele está no diencéfalo, esse epitálamo. Tem algumas questões, eu acredito que em fisiologia da glândula pineal, mas nada impede dela cobrar para vocês agora, tipo assim, a secreção do hormônio melatonina pela glândula pineal fica no hipotálamo? Não, fica no epitálamo, entendeu? Tipo, é muito específico, eu não acho que cobraria, mas nada impede ela de cobrar, a gente tem que estar preparado. Então, vamos lá. Tem também o tálamo. O tálamo é muito importante porque ele vai trocar as mensagens entre tudo. O sistema nervoso ele é muito integrado, tipo, tudo é muito integrado nele. Mas o tálamo vai fazer questão de integrar mais ainda. No cérebro a gente tem 2 hemisférios, né? Então ele vai fazer essa troca de estímulos, de informações entre os 2 hemisférios cerebrais, entre todas as áreas cerebrais, e ele também vai auxiliar na nossa memória. O hipotálamo, ele vai regular nosso comportamento, a nossa homeostase, assim, para que fique tudo tranquilo, e ele vai trabalhar em conjunto, a maioria das vezes, com a hipófise. Tem até o eixo hipotálamo hipofisário, vocês não precisam saber, mas enfim, os 2 trabalham muito em conjunto. E a hipófise vai secretar um monte de hormônios que a gente já conhece. Vai secretar o LH, FSH, TSH, diversos hormônios que a gente já conhece. Então, vocês conseguem perceber que todos esses que eu falei até agora, e os que eu vou falar depois, mas, enfim, todos esses que eu falei agora, são muito importantes e que a gente utiliza todo dia, assim, e é isso que é importante a gente entender, tipo, agora vocês sabem que a melatonina é secretada na glândula pineal, que fica localizada no epitálamo. Então, vocês entendendo isso, fica mais fácil de, numa questão da prova, vocês verem com atenção e acabarem não caindo em pegadinha nenhuma. Então, vamos lá. Os novos que eu acho aqui para vocês são a amígdala e o hipocampo. A amígdala é um conjunto de neurônios, é uma estrutura muito importante que vai cuidar da nossa emoção e da nossa memória.
O hipocampo também é aprendizagem e memória. E eu vou falar uma coisa para vocês, acho que não vai confundir, mas enfim, é mais uma contextualização clínica que eu tirei assim da minha cabeça mesmo. Vai que a professora cobra, ela lê minha mente aqui, ela cobra Alzheimer, aí coloca assim, quais estruturas que podem ser lesadas na doença de Alzheimer, que é uma doença que faz com que a pessoa perda a memória gradativamente. Vocês podem colocar amígdala e hipocampo, porque, na verdade, amígdala e hipocampo, porque as duas estão relacionadas com a memória. Tálamo também? Tálamo também. Então, seriam 3 estruturas muito importantes se houvesse, né, uma pergunta que envolvesse a doença do Alzheimer. Deu para entender? E já criei essas coisas da minha cabeça mesmo, tipo, tem que entender por que isso está acontecendo, entendeu? Se isso for lesionado, o que é que pode acontecer? É bom a gente estar sempre assim preparado, porque o professor pode cobrar na hora, se o professor leu um artigo na revista um dia antes, e ele achou que pode ser legal colocar, entendeu? Então, vamos lá. Gente, eu sei que vocês veem muito isso na anatomia, e essa é a única anatomia mesmo, assim, que vai ter nessa aula, mas eu queria mostrar para vocês. Vale, não estava aparecendo minha foto para vocês. Enfim, os nervos cranianos. A gente vai falar um pouco sobre eles, assim, para entender as lesões, não para entender a anatomia propriamente dita, mas para entender as lesões mesmo. Então, vamos lá. A gente tem 12 pares de nervos cranianos. O primeiro e o segundo não saem do tronco cefálico, tá? A gente não vai estudar eles. A gente vai estudar a partir do terceiro nervo, que é qual? O nervo oculomotor. O nervo oculomotor, ele é meio que estudado junto com o quarto nervo, que é o nervo troclear, e junto com o sexto nervo, que é o nervo abducente. Uma lesão em qualquer um dos 3 pode gerar oftalmoplegia, que é a fraqueza nos músculos oculares, já que os 3 são responsáveis pela nossa visão. Então, vamos continuar. Os 3 a gente estuda praticamente juntos. O importante é saber isso, que a lesão pode gerar oftalmoplegia. O quinto nervo é o nervo trigêmeo, e ele já vai emergir da ponte, e ele é responsável, ele inerva os nossos músculos da mastigação. Então, uma lesão no nervo trigêmeo pode causar uma fraqueza nos músculos da mastigação. O sexto par a gente já viu. Sétimo par é o nervo facial. Ele é da nossa sensibilidade facial, da nossa expressão facial, da nossa mímica facial. Então, uma lesão nele pode causar diversas paralisias que vocês já estudaram também. E o oitavo nervo, ele é muito importante mesmo, já a gente fala dele de novo, e uma lesão nele pode causar vertigem, porque ele é um nervo vestíbulo-coclear, então ele está ali no nosso movimento, então a lesão nele já pode causar uma vertigem, uma tontura. Agora o nervo 9, 10, 11 e 12, todos eles emergem do bulbo, e podem causar uma lesão neles, né, disfagia, já que é o hipoglosso, o glossofaríngeo, acessório, vago, alterações na fonação, disfunções na área póstrema, que é o centro do vômito, e também alterações do centro respiratório. Eu nem coloquei isso no slide para assim, não ficar confusa, não sei o que, eu queria explicar mesmo isso. Então, gente, alterações no centro respiratório, vocês sabem por que é? Eu não sabia, né, na hora que eu tinha, no semestre passado, quando eu estudei essa matéria. Mas depois, tipo, agora estudando para dar essa aula para vocês, tudo para mim fez sentido, entendeu? Como o nervo vago, ele sai do bulbo, o nervo vago tem uma relação muito importante com o nosso centro respiratório, com o nosso centro vasomotor. E por que é isso? Eu não sei se vocês já ouviram falar em síncope vasovagal, mas em reflexo vasovagal. Mas, enfim, o nosso nervo vago, ele está emergindo de lá, né? A gente estuda dele na anatomia do S1, em cardiovascular. Ele está emergindo ali do nosso tórax, e ele é tão interligado com o nosso centro respiratório, com o nosso centro cardiovascular, com o nosso centro vasomotor, que se uma pessoa pressionar aqui nos lados do pescoço de uma forma muito forte, pode afetar o nosso reflexo vasovagal, que pode gerar um síncope vasovagal. E o que é a síncope vasovagal? Não é daqui da aula, é de uma aula prática de fisiologia que vocês vão ter já, de neuro também, não sei se já tiveram. Mas, enfim, é legal saber, sabe? É legal saber. Eu não vou me restringir aqui ao conteúdo de prova, porque eu acho interessante a gente saber, e já vocês vão precisar também. Então, enfim, a síncope vasovagal nada mais é do que o nosso sistema nervoso simpático, ele está sendo aumentado, ele está aumentando a frequência cardíaca, só que o sistema nervoso parasimpático, para tentar superar ele, e os dois, assim, discutirem, o sistema nervoso parasimpático vai se superativar.
ele vai reduzir tudo, ele vai reduzir pressão, ele vai reduzir frequência cardíaca, só que ele vai reduzir até demais, gerando a pessoa a desmaiar, que é a síncope vagal. Então, eu acho muito interessante saber disso, entendeu? Como o nervo vago ali, ele pode causar tanto sintomas neurológicos, né, pela lesão do bulbo, como as alterações do centro respiratório. Enfim, é muito legal saber. E eu coloquei também uma observação aqui embaixo, que só achei legal também. Uma lesão nas áreas corticais da visão pode levar à cegueira mesmo com as vias visuais intactas. E por que é isso? Se um paciente aparece para vocês com cegueira e você vai logo pensando, né, meu Deus, vamos levar no oftalmologista. E às vezes o oftalmologista não consegue entender qual é a causa do problema, porque o problema pode ser neurológico, entendeu? Então, assim, o córtex é tão importante saber o que é que esses nervos estão acontecendo, é tão importante saber que uma lesão em tal nervo pode ser a causa de uma cegueira, ou então de um problema bem maior. Enfim, é muito interessante a gente conhecer essa anatomia e principalmente essa fisiologia. Então, vamos lá. O tronco cefálico, já falei praticamente tudo para vocês por conta dos nervos, que é o importante mesmo. Aí, no mesencéfalo, a gente tem uma estrutura super importante. Eu não sei se vocês tiveram essa aula com o Júlio, mas ecoa na minha cabeça até hoje ele falando dessa formação reticular que a gente não podia esquecer de jeito nenhum. Então, é uma estrutura que dentro dela tem o SARA, que é o sistema reticular ativado ascendente. Nele, está controlando todo o nosso nível de consciência. Se eu estou consciente agora, nesse momento, para estar dando essa aula para vocês, para estar explicando, para estar perguntando, é porque minha formação reticular está realmente funcionando. Então, ela está integrando meus reflexos, ela é muito importante. Uma lesão na formação reticular pode causar alterações no nível de consciência de formas, assim, absurdas. Então, vamos lá, na ponte. Na ponte foi o que a Isabela perguntou, que tem uma estrutura chamada locus ceruleus. O locus ceruleus, ele vai ter neurônios noradrenérgicos. Eu falei para vocês que tem uma estrutura com neurônios dopaminérgicos, né, que é a substância negra. O locus ceruleus, ele tem neurônios noradrenérgicos, ou seja, a partir de noradrenalina, e ele vai atuar na regulação do nosso sono REM. E, gente, uma lesão no locus ceruleus pode causar o transtorno comportamental do sono REM. E o que é essa lesão, né? O que é esse transtorno? É um transtorno onde a pessoa sonha, e tudo que ela sonha, ela acaba colocando em prática na vida real. E como assim? Imagina, vocês estão com um paciente, vocês são psiquiatras, vocês estão com um paciente, e o paciente está falando que todo dia ele sonha que está machucando uma pessoa, e ele acorda machucando essa pessoa, ele não sabe por que isso está acontecendo. Vocês podem identificar que pode ser uma lesão no locus ceruleus, que é essa estrutura, e que ele pode realmente estar colocando isso em prática por um problema que não é psicológico, é assim, neurológico mesmo. E o bulbo, né, já falei para vocês, alterações no centro respiratório, no vasomotor, na área póstroma, que é o centro do vômito, muito importante, e no controle de funções involuntárias. Agora, gente, muita coisa que eu falei aqui é importante para vocês, mas isso é a coisa mais importante que eu vou falar para vocês agora. Não existe vocês irem para a prova segunda-feira sem saber disso. Esqueçam tudo que eu falei, mas não esqueçam isso que eu vou falar agora. Tanto isso quanto o outro de síndromes também. Muito importante. Vamos lá. Todos os nossos movimentos voluntários são executados pelo sistema piramidal e pelo sistema extrapiramidal. O sistema piramidal, ele vai realizar isso por algo que a gente já falou, pela área de Brodmann número 4, que é o córtex motor primário. Eu já falei para vocês, eu levantando meu braço, eu virando minha cabeça, tudo o sistema piramidal está me ajudando. Quando ele não consegue, o sistema extrapiramidal entra e a área 6 de Brodmann vai estar me auxiliando nisso também. O sistema extrapiramidal, ele é estimulado pelo tálamo, que é da memória, o cerebelo, que é do movimento e equilíbrio, que a gente já vai falar mais dele, e os núcleos da base. Os núcleos da base são globo pálido, núcleo caudado, substância negra, todos eles estão ajudando a enviar esse comando para o nosso córtex para ele realizar o movimento. Esse movimento, assim, mais complexo, né? E eles são muito, muito importantes mesmo. Vamos lá. Gente, isso aqui eu sei que não tá dando para vocês verem, mas é só para me lembrar que eu tenho que colocar nessa imagem mais bonitinha. Eu sei que tratos é uma área muito chata, assim, é um assunto muito chato, e eu acho que vocês já viram, tanto nas aulas do Gabriel quanto nas aulas da Cintia, os tratos que vocês precisavam ver. Eu coloquei aqui só por desencargo de consciência mesmo, porque tinha no slide, enfim, eu quis colocar para vocês. Mas eu vou falar muito por cima, realmente eu quero que vocês foquem só
no que eles já falaram, assim, nos tratos da dor, né, da aula de neurofisiologia da dor, e nas outras áreas, em cerebelo, núcleos da base, e nas outras coisas que eu já apontei também. Nos tratos não é tão importante, mas eu vou falar do mesmo jeito. O sistema piramidal, que ele vai estar realizando as execuções dos movimentos voluntários, ele vai fazer isso por meio de 2 tratos, o trato córtico-nuclear e o trato córtico-espinhal. O trato córtico-nuclear significa que ele está saindo do córtex e indo para algum lugar, né? E o trato córtico-espinhal também. Não vou entrar de onde está saindo, de onde está entrando, porque também não acho tão importante, mas vamos lá. 2 tratos no sistema piramidal, trato córtico-nuclear e trato córtico-espinhal, tanto ventral quanto lateral. Todos eles estão controlando nossos movimentos voluntários. Já falei para vocês, tudo que a gente está fazendo, falando aqui para vocês, levantando meus braços, saindo, correndo, tudo o meu córtex motor, a minha área pré-motora, meu sistema piramidal e meu sistema extrapiramidal estão fazendo isso para mim. No sistema extrapiramidal, a gente tem um pouco mais de tratos. A gente tem um trato rubro-espinhal. Gente, tem uma coisa que eu acho assim, importante falar para vocês. Eu tenho que saber todos os tratos que sofrem depuração e que não sofrem depuração? Eu acho importante saber. Eu acho legal saber, assim, porque pode ser questão de pegadinha de prova. Às vezes podem estar todos os itens corretos de uma questão e só um item fala, o trato rubro-espinhal sofre de acusação ou não sofre de acusação, entendeu? O trato rubro-espinhal não sofre de acusação. Vocês têm que saber que é falso, entendeu? Para poder realmente eliminar a questão, vai que tem alguma pegadinha. É bom a gente estar sempre preparado. Eu não coloquei nos meus slides, mas a professora Vilma tem tudo nos slides dela. Aquela imagem bem direitinha do corte do lado mesencéfalo para saber da decussação das pirâmides. Da decussação das pirâmides, vocês sabem, é aquele corte assim, oblíquo, aquelas linhas que se cruzam obliquamente para conseguir formar a imagem de formas diametralmente opostas. Então, o trato rubro-espinhal, quando ele está auxiliando lá no controle dos movimentos, especificamente dos músculos flexores, que é o que o rubro-espinhal está fazendo, ele vai sofrer a decusação, ele vai sofrer aquele cruzamento oblíquo na decusação das pirâmides no bulbo. Ele tem a origem também no mesencéfalo, no núcleo rúbrico do mesencéfalo, não vai entrar muito nisso. O trato retículo-espinhal vai influenciar o nosso movimento voluntário e atividade reflexa. Ele tem a origem ali na formação reticular da ponte do bulbo, não sofre decusação. O trato vestíbulo-espinhal lembra a gente do quê? Vestíbulo, do movimento do nervo vestíbulo coclear, PA8. Ele vai controlar os nossos músculos extensores. Ele coordena o movimento dos nossos olhos, da nossa cabeça, a origem dos núcleos vestibulares. E o trato tetroespinhal sofre decusação. Ele passa ali pela decusação das pirâmides bulbares. A origem do mesencéfalo, colículo superior. A gente, se for além de nervos cranianos, só perguntar, tipo, bem simples. Uma lesão no mesencéfalo, o que significa? No mesencéfalo, eu vou falar um pouco de anatomia, mas é só saber, tem colículos superiores, colículos inferiores, visão, colículos inferiores, audição. Então, uma lesão no mesencéfalo pode dar tanto problemas visuais como problemas auditivos. Enfim, eu lembrei agora, né? Porque tem colículo superior aqui no trato tetroespinhal. E ele é responsável pelo controle de movimentos reflexos. Assim, eu tô vendo algo, eu me viro para ver, tem o meu trato tetroespinhal me ajudando naquilo. Agora, os tratos ascendentes. Eu acho que vocês já viram isso em fisiologia da dor, mas os tratos ascendentes são divididos em trato espinocerebelar e trato espinotalâmico. O trato espinocerebelar, ele é responsável pela propriocepção. O que é a propriocepção? É você saber que uma estrutura está ali, mesmo sem estar vendo. Eu sei que meu pai está tocando o chão exatamente agora, mas eu não estou vendo ele para saber disso. Isso é o que a gente chama de propriocepção. Tem os tratos também anterior e posterior do espinocerebelar. E o trato espinotalâmico. O anterior é a única parte que é importante vocês saberem o que é anterior, o que é lateral, porque os dois têm funções diferentes. O trato anterior é o tato epicrítico ali, pressão, e o trato espinotalâmico lateral é responsável pela dor e pela temperatura. Agora, vamos lá, o que é que eu realmente quero que vocês saibam de todas as formas. Cerebelo, aquela estrutura ali bem no finalzinho daquela imagem de cérebro que eu mostrei para vocês, ele é responsável pelo equilíbrio, pela postura, pela coordenação dos movimentos.
E tem uma coisa que o professor Júlio falou na aula dele que eu achei muito interessante, que ele falou que quando você está sob efeito de álcool muito forte, pode ter uma ataxia no cerebelo, que é por isso que as pessoas andam assim, quando elas estão bêbadas, elas andam mais desajeitadas, elas andam mais tremido, é um andar meio bem característico, sabe? Pode ser por isso, pode ser por essa disfunção no cerebelo que está coordenando o nosso movimento. E a gente tem, por último, os núcleos da base, que são aqueles que eu já falei, núcleo caudado, putame, todos eles vão ter praticamente a mesma função. Ajustes posturais, eles vão mandar o comando para o meu córtex executar, eles vão planejar todo aquele movimento. Basicamente isso. Vamos voltar para o slide. Então, pronto, eu coloquei aqui para vocês, né, o que é descendente, já tinha naquele mapinha, eu vou mandar para vocês pelo WhatsApp mesmo a foto bonitinha que ficou, porque eu não consegui colocar no Canva, mas eu vou mandar para vocês, para os líderes. E traços ascendentes, traços descendentes, bem aqui nesse corte. Achei bem bonitinha essa foto, por isso que eu coloquei. Pronto. A parte mais importante da aula, sem dúvida nenhuma, o slide mais importante da aula, sem dúvida nenhuma, também, tanto para anatomia quanto para fisiologia, porque neuro, a maioria das questões acaba misturando tudo, então tem que ter um conhecimento bom sobre as duas áreas para tentar realmente entender. Então, vamos lá. O síndrome do neurônio motor superior, o que é que quer dizer? Quer dizer superior, primeiro, mais. Sempre assim que a gente pensa. Então, tem muitos reflexos. Tem reflexos, assim, anormais. E tem o clonus muscular também. Pode colocar. Síndrome do neurônio motor tem superior. Tem presença de clonus muscular, verdadeiro ou falso. Vocês colocam verdadeiro. São várias contrações ao mesmo tempo. Muitas contrações mesmo. E o sinal de Babinski positivo. Gente, isso é diferencial em questão. Você sabe o que é o sinal de Babinski? No SHA-2, até quando a gente foi ver exame neurológico, a professora falou de sinal de Babinski, a gente já lembrou, porque foi muito característico lembrar disso em síndrome do neurônio motor superior. Sinal de Babinski é quando todos os dedos estão abaixados e assim, só o hálux, dedo do pé maior, consegue se levantar. Então, assim, é uma presença muito característica de disfunções neurológicas. E essa síndrome acontece muito em quê? Em pessoas que acabaram de sofrer um acidente vascular encefálico, acidente vascular cerebral, como vocês quiserem chamar. Muitos reflexos mesmo. Já o inferior é completamente o contrário. E o maior exemplo dele é a poliomielite, que é uma paralisia. Você fica sem reflexos, você fica atrofiado. E as mínimas contrações que você consegue ter são em forma de fasciculações, que são pequenas contrações involuntárias, ou seja, não é nem você que está controlando, só fica aqueles espasmos, assim, em forma de fasciculações mesmo. E muita fraqueza, já que está praticamente tudo atrofiado. E agora, praticamente por último, o sistema límbico, que é um dos nossos objetivos de aprendizagem, e é muito importante saber dele. O nosso sistema límbico vai controlar todas as nossas emoções, ou seja, todas essas estruturas que eu coloquei aí, hipocampo, vamos revisar, né? Hipocampo, aprendizagem e memória, corpos mamilares, gente, é importante saber que eles convertem memória de curto prazo a longo prazo. A amígdala, que é um conjunto de neurônios, que está responsável ali pelas nossas emoções, hipotálamo, que está no nosso controle comportamental, bulbo olfatório, septo, giro cingulado, fórnico. São todas as estruturas que estão processando nossos comportamentos. Tálamo, amígdala, córtex pré-frontal, que é aquele do raciocínio, giro do símbolo, núcleo da base. E esse circuito de papéis, a professora Dilma colocou na aula dela, eu achei bem interessante, porque o nosso sistema nervoso, que ele é todo integrado, a gente já sabe disso. Mas tem uma teoria que realmente confirma isso, que é essa do circuito de papéis, que ele fala que todo esse sistema límbico, o giro simulado manda informação para o septo, que manda informação para o bulbo olfatório, que manda para o hipotálamo, ou seja, são todos muito conectados para conseguir gerar informação, para conseguir processar aquele comportamento na gente. Então, é muito importante saber que tudo aquilo está interconectado. Agora, eu coloquei algumas questões para vocês. Eu vou deixar vocês fazendo, porque no final eu quero revisar item por item com vocês para saber se está tudo bem mesmo. E vocês ficam fazendo e eu vou dar 2 minutos, tá bom?
Pronto, gente, vocês foram rápidos mesmo. É a letra D. Agora vamos entender por quê, né? Vou ler aqui de novo com vocês, para quem não entendeu. BPR, sexo masculino, 50 anos, relata tremor de repouso, rigidez muscular e instabilidade postural. O preceptor do ambulatório fechou o diagnóstico de doença de Parkinson e perguntou a vocês, estudantes de medicina, qual a estrutura anatômica tem relação com essa doença. Então, vamos lá. Locus coeruleus? Não, a gente já viu que o locus coeruleus, aquele que fica na ponte, ele tem relação com o sono REM, transtorno do sono REM. Então, não é ele. B, colículos superiores. Eles ficam no mesencéfalo e remetem à nossa visão. Então, não são eles, não está aí com problema de visão. C, sulco bulbopontino. O sulco bulbopontino ele não tem função propriamente dita, ele é uma estrutura anatômica que dele emerge diversos nervos. D, substância negra. É a nossa resposta. Essa mesma substância negra, porque ela tem neurônios dopaminérgicos. Quanto mais eles vão sendo degenerados, mais vai ocorrendo a doença de Parkinson propriamente dita. E essa área tegmentar ventral eu só coloquei mesmo para... Mas ela é de respostas emocionais, ela está no tronco cefálico. Vou colocar aqui a outra questão para vocês fazerem. Vale, não acredito que eu já botei a resposta. Enfim, gente, vejam. Ignorem essa. Vamos ver, vamos responder juntos, já que foi sem querer. Eu também acho que é A. Então, vamos lá. Um paciente no pronto-socorro do Hospital Geral de Fortaleza, HGF, apresenta um tumor cerebral no lobo frontal, aquele que é responsável pelo raciocínio cognitivo, acompanhado de alteração na motricidade voluntária. Que estrutura anatômica pode ter sido comprometida para justificar o sintoma apresentado? Que é o gabarito giro pré-central. Agora vocês vão lembrar daquela besteira, aquela dica que eu falei para vocês lembrarem. Que primeiro, realmente, a gente realiza, às vezes, depois que a gente pensa. Então, primeiro, o giro pré-central, função motora, e o giro pós-central, função sensorial. A área B, área de Wernicke, é aquela área da decodificação auditiva, que a gente já entendeu que é um raciocínio, uma sequência. C, giro pós-central, informações sensoriais. D, área de Broca, que é a produção da fonação, que a gente está falando agora. E a área visual primária, estímulos visuais, não é o caso, né? Não é o caso de alteração na motricidade. Eu coloquei a última questão aqui, uma questão da minha prova, que foi do último semestre, que foi da professora Vilma, para vocês realmente se basearem assim, no estilo de questão, e vai ser a última. Vou me botar aqui para vocês responderem. Pronto, gente, é item B mesmo, mas vamos só realmente entender por que é item B. Primeiro, porque é cheio de informações nessa essa questão e o sistema límbico em geral. Então, é bem importante a gente já ter todos os conceitos bem explicados. Então, vamos lá. O sistema límbico é um conjunto de estruturas cerebrais interconectadas, processam emoções. Primeiro, os corpos mamilares possuem a função de regular a produção hormonal e outros processos metabólicos. Errado, né? Os corpos mamilares, como eu já falei para vocês, eles têm função de converter memória de curto prazo em memória de longo prazo. Essa é a função deles, não tem nada a ver com regular a produção hormonal. 2, segunda alternativa. O sistema límbico realiza ajustes funcionais sobre as vias motoras como movimentos delicados, pressão e equilíbrio. Não,
Gente, quando vocês verem precisão, equilíbrio, pensem em cerebelo, pensem em músculos da base, pensem no sistema motor somático, não no sistema límbico, é só de emoções mesmo. 3. O sistema límbico é a unidade do sistema nervoso que atua no equilíbrio da pressão cerebral e na formação do líquido. Não, gente, quem é responsável pela formação do líquido é o plexo coroide, não é o sistema límbico. 4. A amígdala são conglomerados de neurônios, estão envolvidos no processo de memória, respostas emocionais como ansiedade, medo, ira e agressividade. Certíssimo, item 4 está correto. 5. O sistema límbico situa-se entre o corpo caloso e os lobos frontal, occipital e parietal, e curvos para ocupar parte da superfície medial, e o mau funcionamento do sistema límbico, essa parte é muito importante, pode acarretar diversas disfunções e doenças, como depressão, ansiedade, problemas de memória, recente ou de longa duração. Vocês viram que essa última parte foi de corpos mamilares, né? Conversão de memória de curto prazo e longo prazo. Então, a 4 e a 5 estão corretas. Realmente, o gabarito é item D. E eu acabei aqui a aula. Essas foram as referências que eu utilizei. São livros muito bons para vocês olharem quando vocês tiverem alguma dúvida, algo do tipo que a gente não soube responder, então que vocês não gostaram da nossa resposta, ou então que poderia ser mais, que a curiosidade é muito grande. São livros muito bons, que vale a pena, assim, a leitura mesmo. Mas foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem mandar no WhatsApp, podem mandar no Instagram da Unicristo Fisiologia. Eu tenho que botar aqui o @. Mas, enfim, foi isso, gente. Muito obrigada, viu? Vocês foram ótimos. Boa prova para vocês na segunda.